Feche os olhos por um segundo e imagine uma cidade pulsante, com seus parques impecáveis e sua vida cultural vibrante. Curitiba, uma das capitais mais charmosas e organizadas do Brasil. Mas por trás de toda essa beleza e progresso existe um view, uma camada invisível que guarda segredos sussurrados, lendas que arrepiam e edifícios que se recusam a esquecer. Se você é de Curitiba, já deve ter ouvido o nome. Se não é, prepare-se para conhecer o lugar que assombra a capital paranaense. Um complexo hospitalar tão imponente quanto misterioso, que por décadas foi palco de sofrimento, desespero e, segundo muitos, de presenças que se recusam a partir. Este não é um conto de ficção para crianças. É a porta de entrada para uma verdade que se esconde à vista de todos, no coração de uma das maiores cidades do país. Você está prestes a entrar nos corredores do Sanatório de Curitiba. Mas antes de abrirmos essas portas, preciso te fazer um aviso. Algumas histórias, uma vez contadas, nunca mais deixam a sua mente. E esta é uma delas. Preparado? Imagine um lugar onde a linha entre a cura e a condenação era tão tênue que mal se podia distinguir lá. Um hospital que abriu suas portas no início do século passado com a promessa de alívio e esperança, mas que para muitos se tornou o ponto final de suas vidas. Centenas, talvez milhares de almas passaram por seus portões. Pessoas com doenças físicas e mentais, isoladas da sociedade, esquecidas por suas famílias. Com o tempo, as paredes absorveram os gritos, as lágrimas, a solidão e o medo. E, dizem, as paredes absorveram muito mais do que apenas emoções. Elas absorveram a essência daqueles que jamais encontraram paz. Este lugar não é apenas um monte de tijolos e concreto. É um repositório de memórias dolorosas, uma caixa de ressonância do passado. E o mais assustador é que ele ainda está lá. O Sanatório de Curitiba não é um local qualquer. É um ponto de convergência entre a história médica brasileira e o folclore do terror. Para alguns, é apenas um edifício histórico. Para outros, é um portal, uma porta para um universo onde o tempo parece não ter passado, onde os antigos pacientes ainda vagam em busca de respostas. Há relatos que desafiam a lógica e a razão. Sussurros no meio da noite, vultos nos corredores, objetos que se movem, portas que se abrem sozinhas. A cada anoitecer, quando as luzes da cidade se acendem, uma sombra mais densa parece envolver os antigos muros do sanatório. E é dentro dessa sombra que nossa jornada começa. Prepare-se, pois o que vamos revelar nas próximas partes pode mudar a sua percepção sobre o que é real e o que não é. Estamos prestes a desvendar a verdadeira história do Sanatório de Curitiba e as razões pelas quais muitos acreditam que eles ainda estão lá. Você tem coragem de continuar? Para entender a profundidade das histórias que o Sanatório de Curitiba guarda, precisamos voltar ao seu nascimento. Não foi apenas um hospital, foi um símbolo de progresso para a medicina paranaense no início do século XX, fundado em 1913. Com o nome de Asilo de Alienados do Paraná, sua inauguração representava uma nova era no tratamento de doenças mentais no estado. Afinal, antes dele, os doentes mentais eram frequentemente aprisionados em cadeias comuns, vivendo em condições desumanas ou mesmo acorrentados em suas próprias casas, longe dos olhos da sociedade. A ideia por trás do asilo era nobre: oferecer um ambiente de cuidado, com isolamento, ar puro e tratamentos especializados para aqueles que sofriam de transtornos mentais, que na época eram chamados de alienação. As primeiras décadas foram de esperança. Médicos e enfermeiros dedicavam-se a seus pacientes, aplicando os conhecimentos científicos mais avançados da época. O edifício, imponente e com sua arquitetura clássica, refletia essa ambição. Era para ser um farol de luz para a psiquiatria. No entanto, o tempo traz consigo mudanças, e nem todas são para melhor. O asilo, que mais tarde se tornaria o Sanatório Nossa Senhora da Luz, e depois, popularmente conhecido como Sanatório de Curitiba, começou a sentir os impactos do crescimento desordenado da cidade e da evolução, ou involução, das práticas psiquiátricas. A capacidade inicial foi rapidamente superada. O que era para ser um refúgio, tornou-se um local de superlotação. A medicina, que antes buscava a cura, começou a se perder em métodos cada vez mais questionáveis. A falta de recursos e a crescente demanda por leitos transformaram o ambiente. As alas, que antes eram sinônimo de tratamento, começaram a abrigar não só pessoas com problemas psiquiátricos,
mas também idosos sem família, pessoas com deficiência intelectual e até mesmo aqueles que eram simplesmente inconvenientes para a sociedade. A nobreza inicial da instituição começou a se corroer, e a sombra do esquecimento começou a pairar sobre seus pacientes e suas práticas. E foi nesse cenário de superlotação e negligência que as primeiras histórias estranhas começaram a surgir. Relatos de pacientes que viam vultos nos corredores à noite, de enfermeiros que juravam ouvir sussurros vindos de quartos vazios, e de funcionários que sentiam uma presença constante, um frio inexplicável mesmo em dias quentes. A explicação era sempre a mesma, é a imaginação dos pacientes. Mas a verdade é que o sofrimento humano acumulado dentro daquelas paredes era palpável. Cada vida perdida ali, cada lágrima derramada, cada grito abafado, parecia impregnar a própria estrutura do edifício. O sanatório, que deveria ser um lugar de tranquilidade, começou a desenvolver sua própria personalidade sombria, uma personalidade que muitos acreditam ainda se manifesta. As sementes do que viria a ser o Hospital Assombrado de Curitiba estavam sendo plantadas, e o terreno era fértil com a dor de centenas de almas. A história mais persistente e dolorosa do sanatório de Curitiba não é a de um monstro, mas a de uma alma em busca de paz. Diz a lenda que uma jovem paciente com um problema mental foi internada no local e tratada por vários anos, até que, segundo os médicos, ela estava completamente curada, mas sua família, que a havia abandonado lá, se recusou a buscá-la. Sem ter para onde ir, ela foi forçada a permanecer na instituição, vendo as esperanças de uma vida normal desaparecerem a cada dia. Ela morreu de tristeza e solidão, e seu espírito, dizem, nunca deixou as paredes do sanatório. Seu fantasma, conhecido por alguns como a Dama de Branco, é frequentemente visto vagando pelos corredores, ainda usando seu vestido hospitalar, procurando por uma porta que a leve para casa, uma liberdade que nunca teve em vida. Alguns ex-funcionários juram ter visto seu vulto em uma das janelas superiores, como se ela ainda estivesse observando a rua, esperando por alguém que nunca veio. A tristeza do sanatório não era apenas adulta. Havia crianças, pequenos pacientes que, sem a presença da família, passavam seus dias em alas frias e silenciosas. E foi de lá que surgiram os relatos mais macabros. A ala pediátrica Hold M. Ruínas é considerada por muitos ponto mais assombrado do complexo. Visitantes que se aventuraram no local contam sobre um som de riso infantil que ecoa do nada, vozes pedindo por mamãe ou um som de uma bola quicando em um chão de concreto. O objeto de maior lenda é uma pequena boneca de pano, que teria pertencido a uma das pacientes infantis que faleceu no local. A boneca, de acordo com as histórias, seria vista em locais diferentes do prédio, como se estivesse se movendo sozinha, em uma eterna busca por sua dona. O que resta desses pequenos pacientes são apenas os ecos de sua inocência, perdidos para sempre nos corredores frios. Para provar que as histórias não são apenas lendas, há o relato recente de um grupo de exploradores urbanos. Eles entraram no sanatório para documentar o local com câmeras e detectores de campo eletromagnético. A noite estava silenciosa e a névoa cobria a cidade. Em um dos corredores do segundo andar, eles começaram a ouvir um sussurro que parecia vir do final do corredor. A voz, muito fraca, parecia repetir um nome: Luísa. Luísa. Assustados, eles viram uma sombra esguia e escura deslizar por uma porta e desaparecer. Mas o momento mais aterrorizante foi quando o equipamento de rádio deles captou um chiado intenso, seguido de uma voz infantil, clara e assustadora, que sussurrou: não saiam. O som foi gravado. E foi nesse mesmo instante que a porta pela qual a sombra havia entrado, uma porta que eles juram ter fechado, se fechou violentamente atrás deles, trancando-os no corredor. Foi um aviso de que nem todas as portas do sanatório estão abertas para quem quer que passe por elas. Com a fama de assombrado, o sanatório de Curitiba atraiu a atenção de dezenas de investigadores paranormais. Armados com tecnologia de ponta, eles buscaram o que os olhos não podiam ver e os ouvidos comuns não podiam ouvir. Uma das técnicas mais utilizadas foi a de FVI, fenômeno da voz eletrônica, onde gravadores de alta sensibilidade são deixados em ambientes para captar sons que não pertencem ao nosso espectro audível. Em uma das investigações mais famosas, uma equipe fez uma pergunta simples em um dos quartos mais frios do complexo: qual o seu nome? No silêncio absoluto que se seguiu, nada foi ouvido, mas ao reproduzir a gravação, uma voz fraca, rouca e arrepiante, como a de um idoso com a respiração cansada, foi captada dizendo claramente: Saulo,
Sofro. Este áudio se tornou uma das provas mais divulgadas da atividade paranormal no local. Uma voz do além que, segundo eles, ainda clama por ajuda. Se as vozes não eram suficientes, as imagens começaram a surgir. Centenas de fotografias foram tiradas dentro do sanatório, e muitas delas revelaram anomalias inexplicáveis. Orbes luminosos flutuando nos quartos, névoas estranhas em corredores vazios e vultos que apareciam e desapareciam. Mas nenhuma imagem é mais famosa do que a sombra do corredor. A foto teria sido tirada por um segurança noturno, que ouviu um barulho e apontou sua câmera para o final de uma das alas desativadas. A imagem, à primeira vista, mostrava apenas o corredor vazio, mas ao clarear a foto, uma figura alta, esguia e completamente escura, como uma sombra sólida, podia ser vista parada ao lado de uma das portas, observando o segurança. Não havia ninguém ali. A fotografia foi analisada por especialistas, que não encontraram sinais de manipulação. Para os crentes, era a prova visual definitiva de que os antigos pacientes, ou talvez algo ainda mais antigo, ainda caminhavam por aquelas alas. Talvez a evidência mais física e perturbadora seja a que pode ser medida. Investigadores relatam consistentemente 2 fenômenos no sanatório de Curitiba: quedas bruscas de temperatura e picos inexplicáveis de campo eletromagnético em uma ala específica, onde ficava a antiga sala de terapia de eletrochoque. A experiência se repete. Ao entrar na sala, a temperatura ambiente, mesmo em noites de verão, pode cair mais de 10 graus em questão de segundos, e frio que entra nos ossos descrito como o frio da morte. Simultaneamente, os medidores de EMF que detectam energia eletromagnética disparam, as luzes piscam descontroladamente, indicando a presença de um campo de energia forte e invisível. A teoria paranormal sugere que os espíritos precisam de energia do ambiente para se manifestar, e é por isso que o ar fica gelado. Estar naquela sala, segundo quem já esteve, é como sentir a energia de todo o sofrimento daquelas sessões de choque de uma só vez. Não é apenas uma história, é uma sensação física de pavor. Por que o sanatório de Curitiba seria um lugar tão assombrado? A resposta não está no sobrenatural, mas no sofrimento terrivelmente real que suas paredes testemunharam. As presenças que os investigadores paranormais buscam com seus aparelhos talvez sejam os ecos de milhares de vidas esquecidas. Com o passar das décadas, o hospital se tornou um depósito para os indesejados. Os registros, muitos deles perdidos, mostram que uma grande parte dos pacientes não sofria de doenças mentais graves. Eram pessoas com epilepsia, alcoolismo, idosos abandonados por suas famílias, e até mesmo opositores políticos durante os períodos mais sombrios da nossa história. Eram os inconvenientes. Ser enviado para o sanatório era muitas vezes uma sentença de morte social, um apagamento da identidade. Milhares de pessoas viveram e morreram em completo anonimato. E é essa vasta energia de injustiça e esquecimento que, segundo muitos, alimenta a atmosfera pesada do lugar até hoje. A cura oferecida dentro do sanatório era muitas vezes mais assustadora do que a própria doença. O local foi palco de tratamentos psiquiátricos brutais, que hoje são considerados tortura. As sessões de eletrochoque aplicadas sem anestesia e como forma de punição causavam convulsões violentas e fraturas. A terapia de coma insulínico induzia os pacientes a um estado de coma profundo, com alto risco de morte. E a mais temida de todas, a lobotomia, uma cirurgia cerebral invasiva que destruía partes do cérebro para acalmar os pacientes, transformando-os em sombras passivas de quem um dia foram. O medo era uma constante. O som das máquinas, os gritos abafados e a visão dos tratados vagando pelos corredores criaram um trauma coletivo que, segundo a teoria paranormal, ficou impregnado na própria estrutura do edifício. As almas que ali vagam não estariam apenas perdidas, estariam revivendo o terror de seus tratamentos. E para aqueles que não sobreviviam aos tratamentos ou às precárias condições de vida, o fim era tão indigno quanto a vida. A morte era uma ocorrência diária e banal. Muitos pacientes abandonados por suas famílias morriam sem que ninguém fora dos muros do hospital soubesse. Seus corpos eram frequentemente enterrados como indigentes, em valas comuns ou em sepulturas sem nome em uma área designada do cemitério municipal. A identidade que lhes foi tirada em vida era permanentemente selada no esquecimento após a morte. Não havia luto, não havia cerimônia, não havia uma lápide com um nome para ser lembrado. Essa anulação final
É para muitos a maior razão pela qual os espíritos do sanatório não conseguem descansar. Como encontrar a paz quando sua própria existência foi sistematicamente apagada do mundo? Eles não assombram o local por maldade, mas talvez por um último e desesperado ato de dizer: eu existi. Assim como outros gigantes da psiquiatria no Brasil, o destino do sanatório de Curitiba estava selado. A partir da década de 80, o movimento da reforma psiquiátrica, conhecido como a luta antimanicomial, ganhou força. A sociedade começou a questionar a eficácia e a humanidade desses grandes hospitais, que passaram a ser vistos como verdadeiros depósitos de gente. A nova filosofia pregava o tratamento em liberdade, a reintegração social e o fim do isolamento. O sanatório, que já foi um símbolo de progresso, tornou-se o retrato de um sistema falido e cruel. O processo de desativação foi lento e gradual. Os últimos pacientes foram sendo transferidos para instituições menores ou devolvidos às suas famílias. Em 1995, após mais de 80 anos de funcionamento, o último portão do sanatório Nossa Senhora da Luz foi fechado. O silêncio, pela primeira vez em quase um século, tomou conta de seus corredores. Um gigante adormecido. Foi nisso que o sanatório se transformou. Trancado e abandonado, o tempo e a natureza começaram seu lento trabalho de recuperação e destruição. A tinta das paredes começou a descascar como pele velha. O mofo desenhou mapas sombrios nos tetos, e a poeira de décadas cobriu os instrumentos, as camas de ferro e os prontuários esquecidos. Para muitos, o silêncio que se instalou no local era ainda mais assustador do que os gritos do passado. Era um silêncio pesado, carregado de memórias. Os primeiros a entrar no local após o abandono encontraram um museu congelado no tempo. Pertences pessoais dos pacientes. Fotografias, roupas e equipamentos médicos, tudo deixado para trás, como se todos tivessem simplesmente evaporado. O edifício não estava mais vivo com pessoas, mas também não estava morto. Estava esperando. Tornou-se uma cápsula do tempo da dor. O abandono abriu as portas para um novo tipo de ocupante. O sanatório de Curitiba virou uma meca para exploradores urbanos, fotógrafos em busca de cenários decadentes, pichadores e, claro, caçadores de fantasmas. Cada grupo que entrava no complexo trazia consigo suas próprias intenções e energias, adicionando novas camadas à já complexa história do local. As paredes, que antes testemunhavam o sofrimento dos pacientes, agora eram marcadas com grafites. Os corredores silenciosos agora ecoavam com os flashes das câmeras e os sussurros nervosos dos aventureiros. Para muitos, entrar ali é um ato de coragem, uma forma de tocar a história. Mas para outros, é uma profanação, um desrespeito ao sofrimento que ali ocorreu. A questão que fica é: ao entrarem nesse ambiente carregado, esses novos visitantes estão apenas observando o passado, ou estão, de alguma forma, interagindo e talvez até despertando as energias que ali dormiam? Não demorou para que equipes de investigação paranormal, com uma abordagem mais técnica, decidissem passar uma noite inteira no complexo. Um dos casos mais documentados foi o do Grupo Investiga Curitiba, que em 2018 entrou no sanatório com um arsenal de equipamentos: câmeras de visão noturna, gravadores EVP, medidores de MF e termômetros a laser. O objetivo era claro: registrar dados, não lendas. Desde o início, a experiência foi intensa. Na antiga ala de isolamento, os medidores de campo eletromagnético dispararam sem motivo aparente. Em vários pontos do edifício, a equipe registrou pontos frios, áreas onde a temperatura caía drasticamente, um fenômeno que eles não conseguiam explicar. A sensação de estarem sendo observados era constante, mas, por horas, nada de concreto aconteceu. Era a calma antes da tempestade. O primeiro contato real aconteceu na ala pediátrica, usando um Spirit Box, um rádio que varre frequências rapidamente e que, segundo Tioracos, pode ser usado por espíritos para formar palavras. A investigadora líder fez uma pergunta ao vazio: tem alguma criança aqui conosco? O aparelho emitiu apenas ruído branco por quase 1 minuto. Ela repetiu: não tenha medo, só queremos saber se você está bem. Foi então que, em meio ao chiado, uma voz infantil, fraca e inconfundível, sussurrou uma única palavra que gelou a espinha de todos: brincar. A equipe ficou em silêncio, chocada. A voz não era de ninguém do grupo e parecia ter saído do próprio ar. Foi um contato direto, inteligente e terrivelmente triste. Um eco da inocência perdida que ainda pedia por um momento de alegria. O clímax da noite ocorreu no porão,
onde ficava o antigo necrotério. A energia no local era pesada, opressiva. Enquanto filmavam, uma pequena pedra foi arremessada na direção deles, vinda de um canto completamente escuro e vazio. O impacto foi capturado em áudio. Segundos depois, a câmera termográfica, que mede o calor, registrou algo inacreditável. Uma mancha fria, com o formato de uma silhueta humana. Se formou perto da parede, moveu-se lentamente por alguns metros e simplesmente se dissipou no ar. Foi a gota d'água. Enquanto a equipe, apavorada, decidia encerrar a investigação, um som alto e arrastado de metal veio do andar de cima, ecoando por todo o prédio. O som inconfundível de uma cama de hospital sendo arrastada no chão de concreto. Eles estavam sozinhos no prédio, ou, pelo menos, eram os únicos vivos ali, mas, diante de tantos relatos, uma pergunta precisa ser feita. Tudo o que acontece no sanatório de Curitiba é realmente sobrenatural? Céticos e psicólogos oferecem uma explicação poderosa. A sugestão: o cérebro humano é uma máquina de reconhecer padrões. E quando entramos em um ambiente que já tem a fama de assombrado, um lugar escuro, em ruínas, com uma história trágica, menos nossa mente já está preparada para o medo. Cada rangido da madeira, cada corrente de ar, cada sombra criada pela luz da lanterna pode ser interpretada como uma atividade paranormal. O medo e a expectativa são gatilhos poderosos que podem nos fazer ver e ouvir coisas que simplesmente não estão lá. Estaríamos nós mesmos criando os fantasmas do sanatório em nossa própria mente? A ciência vai ainda mais longe para explicar as sensações físicas sentidas no local. Fenômenos como o infrassom, ondas sonoras de frequência tão baixa que não podemos ouvi-las, são conhecidos por causar sentimentos de ansiedade, pavor, calafrios e a sensação de uma presença no ambiente. Grandes edifícios antigos e com correntes de ar, como o sanatório, são geradores naturais de infrassom. Além disso, a exposição a certos tipos de mofo tóxico, comum em locais abandonados e úmidos, também pode provocar alucinações auditivas e visuais. Será que os vultos nos corredores e os sussurros no escuro não seriam apenas o resultado do próprio edifício decrépito, interagindo com o nosso cérebro de maneiras que não compreendemos completamente? A sugestão e o infrassom são explicações fascinantes para muitas das experiências, mas elas não explicam tudo. Elas não explicam como uma voz infantil pode responder, brincar, a uma pergunta direta. Não explicam como uma pedra pode ser arremessada de um canto vazio. E certamente não explicam como uma câmera térmica pode registrar uma forma humana fria que se move com propósito antes de desaparecer. É neste ponto que a ciência se cala e o mistério prevalece. Podemos explicar os arrepios, os calafrios, a sensação de medo. Mas como explicar a interação inteligente? É aqui que o sanatório de Curitiba deixa de ser apenas um caso de psicologia ambiental e volta a ser um dos enigmas mais assustadores do Brasil. Há uma lacuna entre o que podemos explicar e o que de fato aconteceu naqueles corredores. Hoje, o antigo complexo do sanatório de Curitiba vive uma existência dividida, quase esquizofrênica. Parte de suas instalações foi modernizada e ainda abriga o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, uma instituição que funciona sob as diretrizes humanizadas da psiquiatria moderna, buscando ativamente a recuperação e a reintegração de seus pacientes. A vida continua ali, com a esperança renovada a cada dia. Mas lado a lado com essa ala funcional, as estruturas mais antigas, os pavilhões que foram palco das maiores atrocidades e que alimentam as lendas, permanecem fechados, abandonados. É um contraste chocante. De um lado, a luz da ciência e do cuidado. Do outro, a sombra de um passado que se recusa a morrer. O que fazer com um lugar carregado com tanto peso? Pará, Curitiba. O sanatório é um patrimônio histórico, mas também uma cicatriz arquitetônica. Ao longo dos anos, surgiram diversos projetos para o futuro das alas abandonadas, transformá-las em um centro cultural, um museu, ou mesmo demoli-las para dar lugar a algo novo. No entanto, todos os planos parecem esbarrar na complexidade de sua história e, claro, em sua fama assustadora. O local se tornou um monumento involuntário à história da psiquiatria no Brasil e um memorial não oficial para as milhares de vidas que ali sofreram. É um lugar que força a cidade a confrontar um passado desconfortável, uma ferida que, mesmo após décadas, ainda não cicatrizou completamente.
E enquanto arquitetos e políticos debatem o futuro dos tijolos e do concreto, uma pergunta final e arrepiante permanece no ar. Se um dia as paredes do velho sanatório forem derrubadas, o que acontecerá com as energias, as memórias e as presenças que tantos afirmam sentir? A demolição de um prédio pode realmente apagar os ecos de tanto sofrimento? Ou, como acreditam muitos especialistas em paranormalidade, a energia está ligada à Terra, ao local da tragédia, e não apenas à estrutura física? A ideia de que, mesmo com o prédio transformado em pó, os sussurros e os vultos possam continuar a vagar por aquele pedaço de terra em Curitiba é, talvez, o aspecto mais aterrorizante de toda essa história. O prédio pode desaparecer, mas a memória da dor é eterna. Então, o que é, afinal, o Sanatório de Curitiba? Um hospital histórico? Um cemitério de almas esquecidas? Um portal para o sobrenatural? A verdade é que ele é um pouco de tudo isso. É um monumento de concreto que nos conta a história da medicina e de suas sombras. É o palco onde lendas urbanas ganharam vida, alimentadas pelo medo e pela imaginação. Mas, acima de tudo, é o cenário de uma tragédia humana real e silenciosa, cujas vítimas foram apagadas primeiro pela sociedade e depois pelo tempo. A história do sanatório é, na verdade, a junção de duas histórias. A que está nos livros e arquivos, e a que está impregnada em suas paredes, sussurrada pelo vento. No final, talvez a maior assombração do Sanatório de Curitiba não seja a dama de branco ou a criança que pede para brincar. Talvez o verdadeiro fantasma que assola aquele lugar seja o da nossa própria indiferença. As vozes, os vultos, os arrepios, talvez sejam apenas a forma que a memória encontrou para se recusar a ser esquecida. O verdadeiro horror não está nos supostos espíritos, mas no que? Seres humanos. Com o respaldo da ciência e da sociedade, foram capazes de fazer a outros seres humanos em nome da ordem e da normalidade. O assombro real é perceber que a maior tragédia do sanatório não foi sobrenatural, mas sim terrivelmente humana. A história do Sanatório de Curitiba nos força a olhar para o nosso próprio reflexo. As paredes podem estar em ruínas, mas as ideias que o construíram ainda ecoam em nosso presente. E a pergunta que fica não é se eles ainda estão lá, mas se nós, aqui fora, realmente mudamos. Quantos sanatórios invisíveis ainda construímos hoje para isolar aqueles que consideramos diferentes, difíceis ou inconvenientes? A resposta talvez seja o que mais deveria nos assustar.